Olá, bom dia. Nosso vídeo tem como tema aspectos neurológicos da psicopatia. Será apresentado por mim, Gabriela Araújo, por Victoria Maria e Vivian Caroline. Falar um pouco sobre o que seria, né, a psicopatia. Esse estudo da psicopatia, né, ele gera uma crescente curiosidade em nós, por se tratar de um assunto um pouco delicado de se lidar. Antes da consolidação da psiquiatria, os psicopatas eles eram vistos apenas como doentes mentais, devido ao pouco conhecimento, né, que se tinha. E aí, depois de um tempo, foi possível identificar, né, que os psicopatas eles não apresentavam perda de contato com a realidade, como é caracterizado pela psicose, né? Hoje, a psicopatia ela já é caracterizada como um transtorno de personalidade. Robert Harry foi uma figura importantíssima no estudo da psicopatia. Ele constatou, após várias pesquisas, que os psicopatas eles são figuras de exímio fascínio, de forma a usar essas características para manipular as pessoas que o rodeiam, a fim de atingir seus objetivos, né? Eles ignoram qualquer dano que possa causar ao outro, eles não manifestam culpa, arrependimento ou sentimentos genuínos. Harry ele ainda criou na década de 80 um instrumento capaz até então de identificar, né, a psicopatia. Era conhecida antigamente por Psicopata Checklist, PCL, e hoje se tem uma versão revisada, virou PCL. E aí outro autor também importante foi Cleckley. Ele trouxe também a noção de que você não acharia psicopata em hospitais ou prisões, né? Eles poderiam estar aqui mesclados junto com a gente em qualquer posição social, de admiração e poder. Atualmente, né, de acordo com a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a DCM-5, traz as características típicas do transtorno de personalidade antissocial, que agrupa a sociopatia e a psicopatia e podem aparecer como prejuízo moderado ou grave no funcionamento da personalidade através de duas ou mais das seguintes áreas. A primeira é a identidade, né, egocentrismo elevado através de poder. A segunda, autodirecionamento, objetivos claros para a própria gratificação pessoal. A terceira, empatia, ausência de remorso ou preocupação pelas outras pessoas. E a quarta, intimidade, incapacidade de criar laços afetivos, pois usa-se de coerção ou domínio para se relacionar com outras pessoas. E também adicionando-se mais 6 das sete áreas. A primeira é manipulação, né, o uso da sedução, charme e outros meios para conseguir o que quer. Insensibilidade, falta de preocupação pelos sentimentos dos outros, mesmo se for ele próprio que magoe as pessoas. Agressão, sadismo, desonestidade, hostilidade, irritabilidade ou raiva persistente, com comportamentos maldosos, grosseiros e vingativos, envolvimento em atividades perigosas para contrapor a sensação de tédio constante, impulsividade, ação momentânea e imprevisível, sem algum plano em mente, irresponsabilidade, desonra por combinações e promessas. Então, especifica-se que o indivíduo ele deva, né, ter no mínimo 18 anos para receber uma avaliação psicológica deste tipo. As meninas agora vão dar continuidade, né, falando um pouco sobre os estudos atuais. Olá, meu nome é Victoria e eu vou dar continuidade ao vídeo sobre os aspectos neurológicos da psicopatia. Bem, o interesse em estudos acerca da psicopatia foram surgindo a partir de episódios específicos, como o acidente com o operário Phineas Gage, na qual uma barra de ferro transpassou seu cérebro, como é possível visualizar na primeira imagem, além de relatos de casos de veteranos de guerra.
e nesses casos, os indivíduos sofreram lesões cerebrais, e, em consequência, suas personalidades se modificaram, tornando-se impulsivos, agressivos e apresentando inadequação social. Atualmente, os estudos voltados para a psicopatia no Brasil são influenciados por questões judiciais e penais, já que o transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia é comumente associado à violência, crimes e a famosos serial killers. Outra ênfase muito encontrada nos estudos brasileiros é sobre a análise e discussão da cognição social dos psicopatas, ou seja, como tais sujeitos processam as informações sociais. Por outro lado, os aspectos neurológicos e cognitivos dos indivíduos psicopatas são objeto de estudo de grande parte das pesquisas estrangeiras, como estudos neurocognitivos, de neuroimagem, de neurobiologia, neuroanatômicos e de neurotransmissões. Dessa forma, eles buscam razões e causas para o desenvolvimento da psicopatia, assim como possíveis desdobramentos e tratamentos que podem ser eficazes acerca de tal transtorno. Falando um pouco sobre os estudos de neuroimagem, os procedimentos utilizados para ter as imagens e poderem analisar e avaliar as imagens do sistema nervoso são obtidos a partir de exames como a tomografia por emissão de pósitrons, a tomografia computadorizada por emissão de fóton único e ressonância magnética funcional. Além disso, também é utilizado o PCLR como base de diagnóstico da psicopatia, sendo a avaliação psiquiátrica chamada de Checklist Revisado de Psicopatia de Hare, desenvolvido por Robert Hare. Desse modo, a partir de avaliações, comparações e análises de tais exames, foram obtidos os seguintes resultados: alterações volumétricas no lobo frontal de pacientes com transtorno de personalidade antissocial, os TPAS. Foi percebida a redução do volume da matéria cinzenta pré-frontal. Alterações da amígdala. O volume da amígdala se correlacionou negativamente em relação à neurobiologia diante dos avanços tecnológicos. Torna-se possível estudar os transtornos em suas diversas facetas, analisando tanto de forma micro como macro. Dessa forma, ao se dedicar aos estudos quanto à psicopatia, é necessário não se prender aos preconceitos concebidos devido à associação dessa desordem a crimes, e assim não taxar os indivíduos que possuem traços de personalidade psicopata de acordo com estereótipos construídos. Mesmo diante de tantos estudos desenvolvidos ao longo da história, a psicopatia ainda traz dúvidas, já que, segundo uma autora chamada Morana, em um estudo de 2019, a incidência de indivíduos psicopatas é de 1 a 3% da população mundial, sendo uma amostra pequena e de difícil acesso, pois muitos não sabem que a possuem, não apresentam problemas graves que dificultam sua adaptação social, sendo muitas vezes imperceptíveis aos demais. Agora eu vou falar sobre os estudos dos sistemas de neurotransmissão, seguindo a teoria da personalidade antissocial, que também engloba a psicopatia. Então, a partir desse artigo, de uma maneira simplificada, a investigação sobre o papel de um neurotransmissor pode ser feita a partir do uso de drogas, que ativam ou bloqueiam receptores específicos pré- e ou pós-sinápticos. Além disso, a averiguação de seus precursores e metabólitos também seria uma ferramenta útil para a exploração de um determinado neurotransmissor, como é apresentado na imagem, onde mostra os diferentes tipos de sinapse serotonérgica. E um prejuízo nessa função serotonérgica tem sido implicado na etiologia de vários transtornos mentais, como o transtorno da ansiedade, o da depressão e também os de controle de impulso. E isso se deve a alguns achados comuns a todos, como na redução da concentração no líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, do produto final do metabolismo, do 5-HT, no 5-HIAA. Então, essas respostas hormonais atenuadas com essa droga interferem na função serotonérgica
e também causa alterações nas concentrações dos receptores serotonérgicos. Além disso, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina têm se mostrado efetivos no tratamento desses transtornos, o que se acredita ser devido ao aumento da neurotransmissão do 5-HT. Especificamente nesse transtorno de personalidade antissocial, vários estudos também têm sugerido a ocorrência de anormalidades no funcionamento serotonérgico, especialmente no caso de criminosos e violentos, pessoas com problemas de raiva. Então, essa associação entre redução da função serotonérgica e o comportamento agressivo e impulsivo também tem sido demonstrada tanto em animais como em populações com diagnóstico de personalidade antissocial. Então, a partir disso, também foi encontrado em voluntários saudáveis a redução aguda de triptofano, que é o precursor do 5-HT. Induziu o aumento da velocidade de processos psicomotores, mas tornou a escolha do comportamento lenta. Concluiu, então, que a serotonina normalmente reduz a velocidade de processos psicomotores nos circuitos dorso, frontal e estriatal, e que o prejuízo da função serotonérgica seria um dos mecanismos de resposta impulsiva. A partir disso, também, no estudo, ele traz que os criminosos antissociais e violentos apresentam níveis plasmáticos significativamente mais elevados de triptofano livre que controles saudáveis, sugerindo um distúrbio nesse metabolismo do triptofano nessa patogenia até da sociopatia. Então, outra medida também de associação entre o prejuízo desse funcionamento nas vias serotonérgicas e a relação do comportamento antissocial é a diminuição da concentração do 5-HIAA no LCR de criminosos impulsivos, demonstrando também em diferentes estudos. E a partir desses estudos também foi constatado os baixos níveis do 5-HIAA no LCR sugeria que o déficit estaria na liberação da serotonina, mas que, por outro lado, a estimulação direta desses receptores pós-sinápticos do tipo 5-HT2, com esses programas farmacológicos, também mostrariam respostas alteradas. Então, também houve o estudo e o conhecimento que a administração aguda do serotonérgico do MCPP em indivíduos com diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial ressaltou que existem essas respostas hormonais alteradas quando comparados com voluntários saudáveis. E a administração aguda desse difenfluramina, que é um inibidor da recaptação e um potente liberador do 5-HT, levou a aumentos menos pronunciados dos níveis plasmáticos de prolactina em criminosos com diagnósticos do transtorno de personalidade antissocial, comparando às pessoas que têm um controle maior. Então, recentemente também, aplicando um conceito mais amplo da psicopatia e seus diferentes componentes, com um desafio farmacológico, com difenfluramina em criminosos violentos, Dolan e Anderson, em um artigo, verificaram que traços impulsivos de personalidade se correlacionavam negativamente com a função serotonérgica. Ou seja, enquanto os traços de arrogância correlacionavam-se positivamente, esse dado seria interpretado como um possível componente adaptativo da psicopatia. O que nos leva a que, embora os resultados com avaliação de respostas
desse neuroendócrinas a esses testes provocativos, farmacológicos, com uso de drogas, mesmo eles sendo consistentes, eles não nos permitem que localizamos quais as regiões do cérebro onde se encontrariam essas deficiências neuroquímicas, sendo preciso o uso da neuroimagem. Já nas hipóteses relacionadas, de acordo com todos os estudos desses aspectos neuropsicológicos para a psicopatia e também dentro do transtorno da personalidade antissocial, os dados clínicos obtidos até o momento sugeriram que, de um ponto de vista anatômico, porções do lobo frontal, também do córtex orbitofrontal, que é o COF, e outras estruturas do sistema límbico, como a amígdala, estariam envolvidas nessa patogênese do transtorno de personalidade antissocial. Além disso, também tem a redução da função serotonérgica, que também estaria relacionada com esse transtorno, se não com todos os aspectos, pelo menos com o seu componente da impulsividade e da agressividade. Outros estudos experimentais também indicam que o processamento de estímulo de recompensa e punição, bem como a escolha entre as opções de comportamento possíveis frente às características do reforço apresentado, que pode ser de magnitude, de probabilidade de ocorrência, do tempo de latência, são essencialmente mediados por circuitaria neural. Então, aquilo inclui umas estruturas anatômicas que são supostamente implicadas nessa patogenia do transtorno de personalidade antissocial, como o córtex orbifrontal, o COF e a amígdala. A inibição de comportamentos punidos também seria mediada por esse COF, que são regiões laterais deste componente, parecem estar particularmente envolvidas em tarefas que requerem a inibição dessas respostas motoras preponderantes. Do ponto de vista adaptativo, mecanismos inibitórios podem ser cruciais para o funcionamento social normal. Assim, dessa forma, a deterioração em funções do COF lateral poderia contribuir para comportamentos impulsivos, tanto como desinibidos, frequentemente observado em pacientes com transtorno de personalidade antissocial. Por outro lado, as regiões mediais do COF mediariam a escolha do comportamento por meio da apresentação das consequências motivacionais das escolhas e, de acordo com o autor Damasio, em 1990, as porções mediais do COF processariam a escolha de resposta, desencadeando como um sinal de alerta sensações somáticas ou viscerais. Aquele gut feeling, que significa aquele sentimento que você tem do fundo, que você tem que pode ser uma intuição. Então, essa região seria essencial para o planejamento do futuro e da tomada de decisões. E é isso, muito obrigada por assistir.